Nós vamos meditar na palavra do Senhor, Lucas 5:10. O que é que a palavra do Senhor diz? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Eu quero que meus queridos digam comigo esta frase: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Curva a sua cabeça e coloque a mão no seu peito e diga assim comigo: Jesus, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que começa um pouco mais atrás com a narrativa da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, os irmãos sabem que foi uma situação inusitada para os discípulos, em que Jesus chega para eles, depois deles haverem pescado a noite inteira e não terem pegado nada. Não é isso que eu quero abordar com os irmãos nessa noite. O que eu quero pregar nessa noite, eu intitulei essa mensagem como o Deus do improvável. O título dessa mensagem é o Deus do improvável. O texto que a gente leu nos fala que Simão, Tiago, João, que eram os filhos de Zebedeu, eles ficaram espantados e atônitos com o que Jesus fez naquele dia. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto aqui é uma promessa liberada por Jesus para Pedro. Pedro era um pescador indouto, sem estudo nenhum, um homem de trabalho, um homem acostumado com o serviço braçal, serviço mais bruto. E geralmente, hoje ainda acontece assim, imagine naquela época. Quem trabalha num serviço mais braçal, meus irmãos, muitas vezes não tem tempo para estudar. Muitos hoje dizem assim: eu não tive tempo para estudar porque cedo, quando eu comecei a ficar rapaz, ou ainda criança, o meu pai me levava para a roça para ajudar nos trabalhos de casa, porque naquela época só quem estudava era quem tinha condição. E muitos, não tendo condição de colocar o seu filho numa escola, num estudo, levavam os filhos para a roça, para o trabalho, para prover o alimento para a família, que muitas vezes era grande. Pedro era um pescador. Pedro não teve tempo de estudar. Pedro era indouto. Pedro não tinha estudo, não tinha teologia, não tinha conhecimento. Mas Pedro tinha conhecimento na pesca. O que eu quero frisar com os irmãos é que assim como Pedro, os outros discípulos também eram indoutos. Alguns deles também eram pescadores, como Tiago, João. E Pedro foi o que recebeu uma promessa de Jesus que mais na frente iria se cumprir. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a lógica de Deus. A lógica de Deus, ela é diferente da lógica do homem. Vocês estão entendendo? Diga amém. A lógica do Senhor é diferente da lógica do homem. O olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Nos dias de Jesus, escolher 12 homens indoutos, homens ignorantes, homens que não tinham letra, para muitos poderia ser uma espécie de furada, uma espécie de loucura. Ora, qual mestre queria escolher 12 discípulos que não tinham conhecimento de nada? Não conheciam a lei, não conheciam as escrituras. Talvez o único que fosse mais douto entre eles, que fosse realmente douto, seria Judas.
que os historiadores, os teólogos dizem a respeito de Judas, que Judas era fugiu aqui o nome agora, era o contabilista, era o contador, era aquele que cuidava, era o tesoureiro de Jesus, era o que cuidava das finanças. Judas, pelo que dizem os estudiosos, era inteligente, mas os demais nós não temos nenhuma evidência de que eles eram homens inteligentes. Os textos da Bíblia nos mostram exatamente que eles eram o contrário. Na época de Jesus existiam homens doutos. A Bíblia fala de Gamaliel, um homem doutor da lei, mestre, professor de Paulo, e outros mais que conheciam a lei. A Bíblia nos fala que existiam fariseus e conhecedores da lei, como por exemplo Nicodemos, que foi ter com Jesus para saber de coisas a respeito do reino de Deus. Então naquela época tinha sim pessoas com letra, mas Jesus resolve escolher 12 discípulos que não tinham letras. Amém? Jesus resolve escolher 12 homens totalmente ignorantes no tocante ao conhecimento da lei. Talvez algum ou outro conhecesse alguma passagem, mas muitos deles eram homens de serviço, eram homens de trabalho, e não tinham tempo para estudar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Talvez eu esteja falando nessa noite com pessoas que são improváveis, que eram improváveis, pessoas que pela lógica do homem não eram nem para estar aqui, mas que pela misericórdia de Deus e pela escolha do Senhor você estará aí. Aleluia, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, e as coisas fracas e desprezíveis, as coisas vis deste mundo, para aniquilar as fortes. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Salmo 113 e verso de número 5: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Existem, meus irmãos, pessoas, talvez você seja uma delas, que são pessoas improváveis. Pela lógica do homem, não tem quem consiga apostar nas suas fichas numa pessoa dessa. Pessoas que não têm perspectiva aos olhares do homem, mas a Bíblia diz que Deus pega do pó e levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Olha que maravilha, irmãos. Deus pega o ser humano que não tem perspectiva nenhuma, que não tem quem acredite nele, um ser humano improvável, incapacitado, sem teologia, sem estudo, sem letra, iletrado, indouto, salva, transforma e faz um pregador da sua palavra, e faz um homem que vai ganhar vidas, ganhar almas. Aleluia. A nossa sociedade, irmão, não é diferente da sociedade do tempo de Jesus. Na época de Jesus, os homens criticavam, os homens deixavam de lado, os homens excluíam pessoas baixas da sociedade, pessoas que não tinham prestígio social. Eu não estou falando de baixa de estatura, eu estou falando de pessoas baixas, pessoas humildes, pessoas simples. Na época de Jesus, irmão, só quem tinha prestígio, só quem tinha pompa, só quem tinha valor, eram pessoas que tinham posições religiosas, posições políticas,
os mais miseráveis, os flagelados lá, os aleijados, as pessoas doentes, os leprosos, essas pessoas não tinham prestígio. As pessoas que não tinham nome forte de família não tinham prestígio. Hoje não é diferente. Aleluia. Hoje as pessoas valem hoje pelo que elas têm, pelo nome que carregam, pelo nome da família, pelo cargo que ocupam, pela cadeira que sentam. Hoje a sociedade rotula o ser humano e dá prestígio a quem tem, e dá prestígio a quem carrega o nome de família importante. É filho de quem? É sobrinho de quem? É apadrinhado por quem? Aleluia. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, Atos capítulo número 2, a Bíblia diz que desceu sobre os apóstolos o Espírito Santo de Deus, aleluia, e eles falaram aproximadamente o idioma de 16 nações, partos, medos, elamitas, das regiões de Ciro, da Panfilha, muitas regiões que estavam ali, prosélitos, pessoas de Roma, pessoas de várias regiões, da Capadócia, de várias regiões. 16 nações estavam ali reunidas no dia do Pentecostes. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce nos apóstolos, eles ficam cheios do poder de Deus e começam a falar das maravilhas do Senhor em outras línguas. O mais interessante ali, irmãos, aleluia, é que a multidão vê e percebe e entende. Ainda hoje, entre os estudiosos, uma discussão se realmente eles falaram o idioma das 16 nações, ou eles falaram normalmente e as pessoas ouviram no seu idioma. Há um contrassenso, há uma disputa, uma contrariedade nas ideias de alguns estudiosos em saber se realmente eles falaram no idioma de 16 nações ou se eles falaram normalmente e o milagre foi no ouvido das pessoas. O fato é que ou eles falando ou não, o milagre aconteceu e as pessoas entenderam o que eles estavam falando, as maravilhas do Senhor na sua própria língua. Eles se levantam e falam assim, ó: não são esses varões galileus? Como nós podemos ouvir das maravilhas do Senhor na nossa própria língua? Eles já começaram ali a rebaixar a fala deles. Não são esses varões galileus? Não somente denunciava o território deles, a nacionalidade deles, mas também porque na Galileia dos gentios chamada, algumas nações tinham preconceito com galileus. Era uma região comandada por Roma e que não tinha poder bélico e político. Era uma região dominada por Roma e não tinha prestígio, muito prestígio, a não ser pela religião. E naquele momento, irmãos, eles se levantam e dizem assim, ó: eles devem estar cheios de mosto. O mosto vem do grego gleukos, que quer dizer vinho novo. O vinho fermentado no grego é oinos. O sarcasmo deles foi tão grande, que eles quiseram insinuar que os discípulos, mesmo tendo bebido vinho sem fermentação, ou seja, vinho sem álcool, beberam tanto vinho que ficaram bêbados e estavam enlouquecendo. Eles disseram assim: não são esses os varões galileus? Como se eles quisessem, traduzindo em miúdos, querendo dizer assim, ó: não são esses aí os apóstolos do Nazareno, de Jesus? Aqueles pescadores, aqueles homens fraquinhos que andavam com Jesus? A nossa sociedade, irmão, rotula as pessoas dessa forma, pelo cargo, pela riqueza. Como eles eram pessoas simples, eles disseram logo: não são esses apenas varões galileus? Ora, se eles tivessem ouvido esse milagre da boca de pessoas doutas, de pessoas inteligentes, eles teriam se maravilhado e teriam louvado a Deus. Mas pelo fato de terem ouvido esse milagre da boca de pessoas simples pescadores,
simples homens que andavam com Jesus. Eles não deram muito cabimento. Eles vieram até falar, zombar, devem estar bêbados, devem estar malucos. Quando Pedro se levanta cheio de autoridade e diz: esses homens que vocês estão falando não estão cheios de mosto, porque ainda é a hora nona. Aleluia, glória a Deus. Era por volta, irmão, de 9 horas do dia, quando eles falaram aquilo. Se não me falha a memória, a hora nona. Vamos aqui abrir em Atos 2, bem rápido. Às vezes eu confundo essa hora, porque a hora dos judeus é diferente da nossa, né? Ele fala aqui: Pedro, sendo ainda, esta é a 3ª hora do dia. Era 9 horas da manhã, eu confundi a hora nona com 9. Era a 3ª hora do dia, ou seja, era 9 da manhã. O dia lá era repartido em várias vigílias, né? Várias horas. Aproximadamente 9 da manhã, eles estavam reunidos e Pedro diz: ora, esses homens não estão bêbados como vocês estão insinuando, porque ainda é a hora 3ª, ainda é 9 horas da manhã. Aleluia, glória a Deus. Esses homens estão experimentando o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que eu quero dizer, irmãos? Que geralmente a sociedade costuma rotular as pessoas pelo que elas têm, pela posição social, pelo nome de família, mas Deus faz coisas tremendas a partir de pessoas que ninguém coloca confiança, a partir das pessoas que as pessoas não colocam a sua confiança, que as pessoas não apostariam nelas, que as pessoas não confiariam que essas pessoas serviriam para alguma coisa. A Bíblia diz que Deus levanta essas pessoas e usa para a sua honra e para a sua glória. Foi o que aconteceu com os discípulos, pessoas indoutas, homens de serviço braçal, que não tinham teologia, não tinham faculdade, mas naquele momento Deus levanta e eles falam no linguajar, na linguagem, no idioma de 16 nações, para provar que o nosso Deus trabalha no contrapé, que o nosso Deus trabalha diferente do homem. Glória a Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada pessoas improváveis, que pelo olhar do homem não chegariam a lugar nenhum, lá muito longe. Pedro foi um deles. Jesus olhou para Pedro e disse: eu te farei um pescador de homens, e lançou a promessa sobre Pedro, liberou uma promessa, uma palavra profética sobre Pedro. A Bíblia diz que Jesus certo dia estava chegando às partes da Cesareia de Filipe e interrogou os discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Aí alguns discípulos vai e falam assim, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento o Pedro, sem instrução nenhuma, sem faculdade, se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Olha Pedro aí, irmãos, se levantando no meio de 12, um homem douto, e revelando que Jesus era o Filho de Deus. Porque Deus, irmão, escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para aniquilar as sábias. Talvez você não tinha, irmão, perspectiva de estar aqui hoje. Talvez, irmão, pelos problemas da tua vida, você não estaria aqui hoje. Talvez, irmão, pelas problemáticas que lhe sobrevêm, pelas enxurradas de problemas que você já tem passado, você era uma pessoa improvável a estar aqui hoje, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele age na vida de pessoas improváveis, que Ele age através de pessoas improváveis. Receba esta palavra e anima o teu coração. Talvez você pense em algum momento da sua vida: mas eu não presto,
Eu não sirvo para nada. Eu não sei nem cantar, não sei nem louvar, não sei pregar, não sei evangelizar. Eu só vou para o culto e volto para minha casa. Ei, querido, Deus usa as pessoas que não são para confundir as que são. Do que adianta muitas pessoas vestidas de paletó, vestido bem trajado na igreja, cheio de cargo, cheio de ministério, cheio de coisa na igreja, cheio de compromisso, mas muitas vezes não faz a obra de Deus do jeito que é para fazer. E Deus muitas vezes quer usar o simples, aleluia, o que não tem teologia, o que não tem estudo. Você que talvez que acha que não sirva para nada na obra de Deus, no reino de Deus, deixa eu te dizer nessa noite, irmão, recebe essa palavra. Você é útil. Deus usa as pessoas improváveis. Aleluia, glória a Deus. Mas eu gaguejo quando eu louvo, não tem importância. Deus usa pessoas improváveis. Talvez seja no seu louvor desafinado, talvez seja no seu louvor sem dicção, sem tonalidade, que Deus usará a sua vida para salvar a vida de alguém, para curar a vida de alguém. Aleluia, glória a Deus. O mesmo Pedro, no mesmo contexto, naquele momento que acabara de revelar que Jesus era o Filho de Deus, vai repreender Jesus. Olha aí, irmãos, como é as coisas. Pedro, que acabara de revelar que Jesus era o Filho de Deus, ele vai repreender Jesus. Jesus, após dizer aquilo, começou a dizer para os seus discípulos que ia para Jerusalém, que lá ele iria padecer na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes, dos poderosos, que ele iria morrer. Aí Pedro diz assim: não, meu Senhor, você não vai morrer não. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: para lá, afasta-te de mim, Satanás. Glória a Deus. O mesmo Pedro que tinha acabado de ser usado para revelar que Jesus era o Filho de Deus, agora Satanás usa Pedro para querer parar Jesus. Não, você não precisa morrer não. Mas era esse Pedro aqui, improvável, irmão. Gente que dá trabalho, trabalhoso. Pedro deu muito trabalho para Jesus. Numa situação, Jesus estava no Getsemane. Jesus estava a horas de ir para o Gólgota, para o Calvário. Quando chegam a guarda pretoriana de Roma, e cheio de porrete, cheio de cacete para prender Jesus. Quando chegam, Pedro toma aquele espanto junto com os discípulos. Jesus se apresenta, se identifica como sendo a pessoa que eles estavam procurando. Pedro saca a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Olha o Pedro aí, o improvável. Jesus naquele momento poderia ter dito assim: Pedro, eu te escolhi para ser o pastor da igreja que eu vou formar na terra. Mas tu está muito valente. Tu não dá para a obra não, porque pastor valente não dá certo. Naquele momento, quando Pedro tira a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai, pega a orelha, coloca no lugar e diz assim: Pedro, guarda essa tua espada. Aleluia. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Mete a tua espada na bainha, Pedro. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim para Pedro: te converte, Pedro. Glória a Deus, tu vai ser um pastor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, em Lucas 9,46, os discípulos começaram uma discussão sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. E com certeza, Pedro estava no meio daquela discussão. Eles estavam em disputa para saber qual deles seria o maior no reino de Deus. Pedro nega Jesus 3 vezes, irmão. Olha Pedro, uma pessoa muito trabalhosa, uma pessoa que dava trabalho. Quando as Marias chegaram no sepulcro, o anjo do Senhor, já quando Jesus ressuscitou, falou assim: digam aos discípulos, aos seus irmãos, que vá para Galileia, porque lá Jesus vai encontrar com todos vocês. E avise também a Pedro. Pedro, irmãos, apesar de trabalhoso, era uma pessoa especial. Aleluia, porque era uma pessoa ensinável. Apesar de dar trabalho, Pedro queria estar sempre ali aprendendo com Jesus. E se destacou em liderança entre todos eles. Quando Jesus, já ressuscitado, em João 21:15, está comendo com os discípulos, ele olha para Pedro no meio de todos eles. E diz assim: Pedro,
tu me amas mais do que a estes? Mais do que estes? No meio de todos eles. Jesus, irmão, pegou Pedro ali no meio de todos os discípulos. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus falou que ele ia negar e disse que de maneira nenhuma negava, negou. Agora Jesus, comendo com os discípulos, olha para Pedro no meio de todos eles e diz assim: Pedro, tu me ama mais do que estes? Aleluia. Jesus perguntou 3 vezes, irmão: Senhor, tu sabe que eu te amo. Senhor, tu sabe que eu te amo. Na última ele baixou a cabeça e disse: Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo. O que é que Pedro estava querendo dizer? Senhor, mesmo com as minhas falhas, mesmo com meus problemas, mesmo com a minha dificuldade, Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu quero estar contigo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: pois então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, irmão, foi o líder da primeira igreja. Pedro foi o pastor daquela igreja que surgiria dali a alguns dias, para mostrar para o ser humano que mesmo muitas vezes nós errando, irmão, mesmo muitas vezes nós falhando, mesmo muitas vezes nós caindo, manquejando na caminhada, se arrastando, mas Deus ainda faz coisas através de pessoas improváveis. Deus ainda faz a sua obra, irmão, realiza a sua obra na terra, através de pessoas improváveis. Acontece, irmão, que muitas vezes a religião, ela quer rotular também as pessoas. Ela diz assim, ó: irmão, não sei porque é que o pastor não disciplina logo, não expulsa da igreja. Eu já ouvi pessoas que dizem assim: não sei porque é que o pastor não expulsa da igreja. Ei, meu querido, a igreja não é do pastor, não. O pastor não pode expulsar ninguém na igreja. O pastor não pode expulsar ninguém na igreja, irmão. Não pode. Tem pessoas que dão trabalho, irmão, mas olha Pedro, tanto que ele deu trabalho até ele se converter realmente. Aleluia. Porque Deus trabalha através de pessoas improváveis. Se o irmão caiu, isso não quer dizer que nunca mais o irmão não vai poder fazer a obra de Deus. Não quer dizer que nunca mais o irmão vai servir para algo na obra de Deus. Ei, querido, se alguém caiu, ajude a levantar, sirva de muleta para o seu irmão andar assim com você. Porque Deus usa pessoas improváveis. Você hoje está de pé, e o que está caído, o que está fraco, o que afastou-se, pode estar afastado, pode estar longe de Deus, mas você não sabe do dia de amanhã. Amanhã ele pode estar ganhando almas e você está prostrado. Porque Deus usa pessoas improváveis. O nosso Deus é um Deus de milagres, irmão. Olha o que Deus fez na vida do rei Ezequias, outra pessoa improvável. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que nos dias do rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Repita comigo: mortal. O que é uma doença mortal, irmão? É um câncer muito forte, é uma doença que vem para matar. É uma doença que não tem cura, é uma doença mortal. O rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E naqueles dias profetizava em Israel Isaías, filho de Amós. E ele disse para o rei: ó, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás, tu não vai viver. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que o rei Ezequias virou o seu rosto para a parede, orou ao Senhor, e ele chorou muitíssimo, irmão. Ele ia morrer, o profeta já tinha dado a palavra. O Senhor usou o profeta Isaías e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás, tu não viverás. Naquele momento o rei se entristece, vira o rosto para a parede, ora, chora muitíssimo. Ele diz: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Isaías não tinha nem saído ainda, irmão. Isaías já ia saindo e veio a palavra do Senhor dizendo: volta, aleluia, e diz ao rei: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Olha o que Deus faz, irmão. O nosso Deus é um Deus de improbabilidades, é um Deus do improvável.
O rei estava com uma doença mortal, meu querido. Mas ele orou, ele chorou muitíssimo, ele orou e Deus mandou o profeta dizer que estava acrescentando mais 15 anos de vida. Ei, meu querido, eu não sei qual o tamanho da tua luta. Eu não sei qual o tamanho do teu problema. Mas o nosso Deus é um Deus do improvável. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Se você duvidar, Ele usará o menor da sua casa para trazer um milagre para a tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a nação de Israel viveu coisas improváveis aos olhos do homem, realizadas por Deus. A Bíblia diz que Deus, Êxodo capítulo 3, no início entre o 2 e o 3, Moisés está apacentando as ovelhas em Midian, perto da casa de Jetro, seu sogro, quando Deus se revela para Moisés através de uma sarça ardente. A sarça não se consumia, irmão. Aleluia, não era normal uma sarça pegar fogo daquele tanto e não se consumir. Mas é só para você saber que Deus age no improvável. Deus usou um pedaço de pau, cajado de Moisés, para abrir o mar vermelho diante do povo que vinha correndo dos egípcios, fugindo dos egípcios. E Deus fez Moisés levantar as mãos e tocar com um cajado. A Bíblia diz que soprou um vento oriental e abriu 2 bandas de muro de água desse lado e desse lado. E o povo de Deus passou a pé enxuto. A Bíblia diz que durante essa peregrinação no deserto, Israel provou do maná. Todos os dias tinha maná. E quando reclamaram do maná, Deus mandou carne. Carne assada no deserto. Nuvem de dia para dar sombra para o povo. Coluna de nuvem. E à noite coluna de fogo para guiar o povo e aquecer o povo do frio do deserto. A Bíblia diz que Deus mandou água potável, roupa, calçado. Irmão, no deserto não tem fábrica. No deserto não tem supermercado. Passar 40 anos no deserto, irmão, e não falta nada. Isso é milagre de Deus, é um Deus que trabalha no improvável. A Bíblia diz que ao passo que as crianças iam crescendo, o calçado ia esticando. Ao passo que o povo ia crescendo, a roupa ia crescendo junto. E detalhe, não se acabava. Oh, glória a Deus. Que tipo de material de roupa era esse, irmão, que não se acabava? Glória a Deus, 40 anos no deserto. Aleluia. É para você saber, irmão, que Deus age diante do improvável. Creia no seu milagre. Creia na resposta do Senhor para a sua vida. Talvez você está diante de uma situação que você já perdeu, foi a solução, já perdeu foi a esperança. Já perdeu, irmão, foi as forças. Já perdeu, irmão, a fé. Mas eu quero te dizer que Deus age no improvável. Deus age através de pessoas improváveis. Aleluia, louvado seja Deus. Deus age diante de situações improváveis. Aleluia, glória a Deus. Olha Abraão, irmão. Olha Sara. Abraão da idade já de 100. Sara com 90. Pessoas velhas. Mas Deus chama Abraão e diz: tu vai ter um filho. Como que tem filho? Um velho com 100 anos, outra mulher com 90, pessoas idosas. Não tinha mais produção. Não tinha mais condição. Mas Deus usa as coisas improváveis, irmão, para realizar a sua vontade na terra. E Abraão foi o pai de uma multidão. O pai de uma nação inteira. E detalhe, Sara era estéril. Aleluia. Ela não podia ter filhos. Mas é só para você ver como o nosso Deus age, irmão. Irmão, me sinto tão fraquinho. Nem sei ler muito bem a Bíblia. Vou para os cultos e tudo, mas me sinto tão fraquinho. Deus age através das coisas fracas e desprezíveis desse mundo para aniquilar as fortes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha para Davi, irmão, outra pessoa improvável. Davi, irmão, era o menor da casa. Era o caçula. Um simples pastor de ovelhas. Quando
Samuel chega para ungir o novo rei de Israel na casa de Jessé, o belamita. Todos os irmãos de Davi, os 7 irmãos, passam pelas mãos de Samuel, e Deus vai dizendo: esse aqui não, porque Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha para o vigor, o homem olha para o exterior, o homem olha para a formosura. Mas eu não olho para a formosura, eu não olho para o exterior, eu olho para o interior, eu olho para o coração. Eu não olho segundo olha o homem, eu não vejo como o homem vê. Foi Davi, irmão, que Deus levantou para derrubar o gigante Golias. Foi Davi que Deus levantou para ser um dos maiores reis, talvez o maior hoje ainda da história da nação de Israel. A Bíblia não vai registrar, irmão, uma derrota sequer do rei Davi, o menor da casa. O ruivo estava lá apacentando as ovelhas, o esquecido. Mas Deus usou Davi, irmão, aleluia, glória a Deus, para derrubar um gigante que estava afrontando o seu exército. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, usa as coisas que não são para aniquilar as que são, e as fracas, irmão, para derrubar as fortes. Olha Jefté. Quem é Jefté? Jefté, irmão, é filho de uma prostituta, filho de Gileade com uma prostituta. Gileade tinha outros filhos com a sua mulher, mas Jefté era filho de uma prostituta. E os seus irmãos chamaram ele e disseram assim: ó, tu não vai ter parte com a nossa, aqui na nossa terra, com a nossa herança. Tu não tem parte, porque tu é filho de uma prostituta. Vai-te daqui. Jefté foi embora, foi para as terras de Tobi. Expulsaram ele, expurgaram ele. Um dia os filhos de Amon se levantam contra Israel para guerrear e tomar as suas terras, que eles estavam alegando que Israel tomaram quando vinham da peregrinação do Egito. Os anciãos da terra correram atrás de Jefté, foram até Tobi, tentaram convencer Jefté de que voltasse para a terra de Gileade, porque os filhos de Amon estavam ameaçando tomar as terras de Israel e entrar em guerra com Israel. E naquele momento, o improvável, o filho de uma prostituta diz: eu? Como eu? Eu sou filho de uma prostituta, eu sou esquecido, eu fui expulso da minha casa. Mas eles disseram: vem ser por cabeça, ser por príncipe dentre o povo, que se tu for e nós ganharmos a batalha, tu serás o príncipe do teu povo. E naquele momento, irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus caiu sobre Jefté, aleluia. Ele voltou e batalhou contra o exército de Amon, e venceram o exército de Amon, e Jefté foi feito príncipe do seu povo, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo, Deus usa as coisas desprezadas. Ei, irmão, se alguém te desprezou, se alguém te fez ficar rebaixado, se alguém quis te rebaixar, aleluia, recebe essa palavra do Senhor. Você é um vaso escolhido por Deus. Deus quer usar a sua vida para salvar o da tua casa, para salvar o da tua vizinhança, aleluia. Deus quer usar a tua vida para salvar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo. Porque para o homem você pode não valer nada, o homem pode até não lhe enxergar, mas você é um vaso escolhido de Deus, aleluia. A Bíblia fala a história de uma viúva que tinha 2 filhos, lá no livro de Reis. A Bíblia diz, irmão, que o marido dessa mulher morreu, e ela ficou viúva e cheia de conta para pagar, e só tinha 2 filhos, não tinha nada. E os credores vieram e disseram para ela que se ela não pagasse as dívidas, eles iam levar os seus filhos para servirem de servo, de escravo. Naquele momento aquela mulher ficou desesperada, irmão, aleluia, glória a Deus. Mas Deus usa o profeta Eliseu. Chega para a mulher, ela passa, olha o relato: o meu esposo era um homem fiel e temente a Deus. Tu conhecia o meu esposo, tu sabes quem era o meu esposo. Era um homem que temia a Deus, andava no caminho de Deus, mas morreu, deixou dívida. E agora? Os credores vieram, vou levar meus filhos. Naquele momento o profeta diz: o que é que tu tem aí? Ela disse: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. O que é que um pouquinho de azeite, irmão, vai pagar um bocado de dívida, hein?
Como é que um pouquinho de azeite paga dívida? Naquele momento o profeta disse assim: olha, faz o seguinte, pega as panelas que tu tem, mas não pega só as tuas não. Aleluia. Sai na tua vizinhança e entra na casa dos teus vizinhos tudinho. E todas as panelas que tiverem, traz para tua casa. Imagine, irmão, aquela mulher encheu a casa de panela. Aleluia. Aquela mulher encheu a casa de vaso. E o profeta disse: deita todo o azeite que tu tens sobre uma panela, e tu verás o milagre. A Bíblia diz que naquele momento ela deitou azeite, irmão. E a Bíblia diz que encheu-se todas as panelas de azeite. E ele disse: manda trazer mais. Ela disse: não tem, já acabou, tem tudinho. Quando acabou a panela, o azeite parou de cessar. Aí ele disse: agora tu vai, vende o que deu de azeite, vende, paga a tua dívida, o que sobrar tu vive do resto. Só para você saber, irmão, que Deus age a partir do improvável. Você olha para a situação muitas vezes, meu querido, e não vê solução. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás. O gigante está ali, o inimigo vem atrás, o mar está na frente. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que abre o mar. Aleluia, é um Deus que faz o mar abrir para você passar em pé enxuto. E se o mar não abrir, Deus vai te fazer andar por cima das águas, para provar, irmão, que nosso Deus é um Deus do improvável. Aleluia, para provar que Deus é um Deus de milagre. Receba essa palavra nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você está pedindo a Deus em oração. Qual é o milagre que você está querendo ver acontecer na sua vida. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, irmão, é um Deus do improvável. No momento certo, Deus vai mandar o seu milagre. Aleluia, levanta a tua mão, irmão, dá um glória a Deus, te anima com essa palavra, recebe essa palavra profética, aleluia, e saia daqui nessa noite sabendo que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que age em cima do improvável, através de pessoas que não têm perspectiva nenhuma, irmão, através de pessoas que não têm confiança nenhuma. Deus vai agir através da sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Olha Paulo, irmão. O apóstolo Paulo era um homem perseguidor da igreja, carrasco, vivia perseguindo a igreja, vivia fazendo tudo para acabar com o cristianismo, a igreja querendo florescer, a igreja dando os seus primeiros passos, e Paulo indo atrás, querendo saber onde é que tinha uma reunião de cristão, querendo saber onde é que estava tendo culto, para acabar com o culto, para acabar com a igreja, botava todo mundo para correr, parecia um policial, irmão, quando chegava num canto que tinha coisa errada, botando o povo para correr, aonde Paulo chegava, o povo cristão corria com medo. Mas um dia Deus pegou Paulo, Deus acertou com Paulo. Paulo indo para o caminho de Damasco para prender cristão, já tinha carta na mão dada pelo sumo sacerdote para prender os cristãos. No caminho Jesus Cristo se revela para Paulo uma imagem muito forte, em glória. Paulo cai no chão, olha, seus olhos enchem de escama, mas ele consegue ver uma luz e diz: quem és tu, Senhor? Ele disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues? Paulo, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento o aguilhão era um ferro de espetar o boi, de marcar o boi. Ainda hoje tem, né? E o aguilhão, quando colocava o boi, dava um pinote. Mas não adiantava, irmão, porque o boi estava amarrado e o dono ia lá e espetava, às vezes pegava. Você vê que tem marca de boi que ela está assim meio torta, né? O cabo vai espetar, o boi dá aí o cara erra assim um pouquinho. Mas não adianta. Não adianta o boi pinotar, porque ele vai ser marcado. Jesus estava querendo dizer para Paulo: Paulo, não adianta tu tentar, Paulo, estribuchar. Não adianta tu tentar acabar com a minha igreja. Dura coisa tu fazer isso, Paulo. Tu agindo contra a igreja, tu está agindo contra mim. Naquele momento a Bíblia diz que Paulo, de perseguidor, irmão, passa a ser perseguido. A Bíblia diz que Deus vai usar Paulo para pregar para reis, para pregar para príncipes, para pregar para homens grandes. E Paulo vai ser o maior fundador de igreja de todos os tempos, irmão. Implantou igreja no mundo todo, na Europa, na Ásia. Aleluia, glória a Deus, na África, nas regiões do mundo inteiro, irmão. Paulo pregou naquela época, onde o evangelho pôde chegar. Acredito que em todos os continentes, Paulo fez chegar através de Paulo, irmão. Igrejas foram abertas em todos os lugares. Veja aí no livro de Atos, quantas igrejas, quantas regiões Paulo não fundou igreja, irmão.
E de perseguidor passou a ser perseguido, para você saber que Deus trabalha através do improvável. Aleluia. Para você saber que Deus trabalha a partir das coisas que não são. Irmão Jefferson, até hoje eu não saí para evangelizar ou para fazer alguma coisa, porque eu não me sinto capacitado. Irmão, Deus usa as coisas que não são. Deus quer usar a sua vida. A sua vida, você que não acha, você que não acha capacitado, que é capacitado. Você que não se acha talentoso, capacitado a ponto de poder sair para pregar a palavra, de poder sair para dar uma oferta, de poder sair para dar uma palavra para uma pessoa que caiu, que está esmorecida na fé, que está precisando de uma energia de Deus. Deus vai usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus, porque nosso Deus trabalha em cima do improvável. Receba essa palavra, irmão. Aleluia. Saia daqui nessa noite confiante em Deus, que Deus usará a sua vida para ganhar vidas. Aleluia. Que Deus usará a sua vida para fazer o seu evangelho ser propagado. Que Deus usará a sua vida para fazer a sua obra expandir e o seu nome crescer na terra. Porque Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são. Irmão, eu gaguejo na hora que eu vou pregar, na hora que eu vou falar, eu fico nervoso, irmão. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Irmão, o problema lá em casa está muito grande, eu não vejo solução. É impossível esse problema ser resolvido, irmão. Deus usa o improvável para realizar um milagre. Aleluia. Quanto mais fica difícil para você, aleluia, quanto mais fica complicado para você, melhor vai ficando para Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que age no vale. Naquele momento, quando Ezequiel, capítulo 37, o profeta chega no vale, que ele diz assim: filho do homem, podem reviver esses ossos? Deus pergunta para o homem, e o homem diz: Senhor, tu sabes. Era como se Deus estivesse querendo dizer para Ezequiel: Ezequiel, se você quiser ver esse exército de pé, você vai ver. Apenas faz uma coisa, profetiza, que tu verás o improvável, irmão. Irmão, muitas vezes a luta está grande na tua casa. Profetiza, levanta as tuas mãos e profetiza. Às vezes o teu esposo dormindo aqui, cheio de bebida, cheio de álcool, bêbado, chegou em casa, está dormindo, vai lá na cabeça dele e profetiza: Senhor, esse homem será um vaso de Deus. Senhor, esse homem será um vaso escolhido. Esse homem será um pregador da palavra. Eu profetizo na vida dele que ele será resgatado pelo Senhor. Olha para a enfermidade, irmão, às vezes dentro da tua casa, bota a mão em cima, estende a tua mão e profetiza, e Deus fará o improvável acontecer, porque Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são. Profetize, irmão. Quantas pessoas, irmão, que Deus levantou do mundo das drogas. Quantas pessoas que Deus não levanta, irmão, da prostituição, da sarjeta do pecado, e ergue, hoje estão pregando a palavra. Pessoas com o casamento destruído, pessoas com a família toda detonada, mas Deus levanta e restaura a família e restaura o casamento, porque Deus usa as coisas improváveis para realizar a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Eu sei, irmãos, que aqui tem pessoas que estão aqui hoje e testemunham o que o Senhor fez. Pessoas que passaram por momentos difíceis na vida, e pessoas que estão passando, pessoas que estavam passando por lutas que não acreditavam nem que eu vencesse essas lutas, e Deus usou, irmão, o improvável. Deus fez o improvável acontecer. E eu sei que tem pessoas ainda hoje que passam por luta, irmão. Receba essa palavra profética. Deus usará o improvável para te entregar a tua vitória. Seja a sua família destruída, seja o seu casamento minguando, aleluia, indo por água abaixo, seja a sua família desunida, seja enfermidade, recebe essa palavra profética. Deus usará o impossível, irmão. Deus usará o improvável para trazer o milagre à tua vida. Deus usará essa situação para entregar o teu milagre. Somente crê nesta palavra e somente confia no teu Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus, irmão, é o Deus do improvável. Aleluia, é o Deus do impossível. É o Deus que faz o impossível acontecer. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. Quem crê nesta palavra diz amém. Amém. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Nós servimos o Deus do improvável. Ele faz coisas loucas acontecer para confundir as sábias. Ele usa pessoas que não têm capacidade nenhuma, irmão, na sua obra. Se no terceiro sábado nós tivermos a nossa cruzada aqui, nós vamos ter um dia de luta, um dia de correria. Eu quero que você disponibilize a sua vida para Deus usar ela, porque Deus é um Deus do improvável. Pega pessoas que não têm capacidade de nada e usa na sua obra, e usa no seu reino. Você, irmão, é um vaso escolhido. Você é preciosidade, você é precioso para Deus. Não importa se você não tem teologia, se você não tem estudo, se você não tem letra, se você é analfabeto, se você não sabe ler. Deus usará a sua vida, porque Deus usa coisas improváveis para fazer o milagre acontecer. Deus usou uma criança com apenas alguns pães e alguns peixes para alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas. O milagre vai acontecer, irmão, porque Deus usa as coisas improváveis. Aleluia. Deus usou uma simples criança para fazer um milagre, porque Deus faz assim. Amém? Glória a Deus. Vamos, irmãos, nesse momento fazer a entrega dos convites, né? O convite está bem interessante. Nós vamos entregar o convite, e junto com o convite vai um panfleto de evangelismo. Deus existe, é hora de buscá-lo. Você entrega o convite, convida para o culto da família e já dá uma evangelizada, amém? Porque Deus faz, irmão, através de coisas improváveis. Olha um simples pedaço de papel. Isso aqui pode ser objeto, irmão, para a glória de Deus. Pode ser uma ferramenta para trazer um milagre, amém?